Boa tarde, me chamo Luciano e meu tema é cetoacidose diabética. Bom, a cetoacidose diabética é uma patologia que está dentro do quadro de emergências hiperglicêmicas, ou seja, o paciente vai ter a hiperglicemia maior do que 250 mg por decilitro, onde num paciente normal geralmente varia de 70 a 99 mg por decilitro. Bom, além disso, o indivíduo também vai ter um pH baixo, menor do que 7,3, ou seja, vai estar ácido. E além disso, o bicarbonato também baixo, menor que 18. E principalmente agora também a produção de cetona, de cetoácidos. E nós conseguimos analisar esses cetoácidos através do exame de cetonemia, se tiver maior que 3, e o exame de urina normal, que é o cetonúria, se tiver maior que 2 cruzes. Bom, vale a pena aqui fazer um parênteses para ressaltar a diferença entre duas patologias no estado de emergência hiperglicêmica, que é entre a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. No estado hiperosmolar hiperglicêmico, nós temos a glicemia maior que 600, vai estar com uma hiperglicemia. E além disso também não temos a produção de cetona, que é o principal diferencial entre essas duas patologias. Bom, passar agora para a fisiopatologia. No indivíduo normal, quando a gente ingere açúcar, essa glicose vai ser carreada pela nossa corrente sanguínea e é através da insulina, que é produzida pelas células betas do pâncreas, que essa glicose vai conseguir entrar na célula. Porém, em pacientes com DM1 ou até mesmo com DM2, não ocorre isso, porque o paciente não tem essas células beta, ou seja, ele não vai ter a produção, ou vai ter a produção muito pequena, uma quantidade quase que nada de insulina. Então, o organismo do doente vai entender que essa falta de glicose dentro das células, na verdade, não é falta de insulina, ele vai entender que é falta de glicose. Então ele vai querer produzir mais glicose. E como ele faz isso? Através de um outro hormônio, um hormônio contrarregulador produzido pelas células alfa do pâncreas, chamado glucagon. Esse glucagon vai lá e através dele ocorre a gliconeogênese, geralmente no fígado ou no rim. Isso associado às suprarrenais que vão liberar cortisol e catecolaminas. Ou seja, vai quebrar o glicogênio e vai ter mais glicose para a pessoa. Porém, essa glicose também não vai conseguir entrar porque não tem insulina no indivíduo. E o que acontece? Depois de 12 horas, mais ou menos, o indivíduo já está cheio de glicose, porém ele não consegue fazer com que essa glicose entre na célula. E o que acontece depois disso? Depois dessas 12 horas, mais ou menos, o organismo do doente vai começar a entender que para compensar isso ele precisa produzir cetoácidos, cetona. O problema é que a cetona é ácido. Então, esse excesso de ácido, excesso de cetona no corpo do indivíduo vai causar vários distúrbios e também vai mudar o substrato de várias reações metabólicas, o que vai alterar um monte de coisa no organismo do indivíduo. Bom, agora os fatores relacionados. Geralmente, como eu disse, os pacientes são DM1, que tem pouca ou nada de insulina, mas também pode ser DM2. Dificilmente, mas também ocorre em DM2, em pacientes que são insulinopênicos, perdão, em pacientes que estão sob grande estresse metabólico, como por exemplo, durante uma cirurgia de grande porte, o paciente pode ter sim cetoacidose diabética, ou mesmo em pacientes chamados Flatbush, que é um caso especial, que são obesos, e esses obesos eles apresentam uma resistência à insulina de acordo com o período, ou seja, às vezes eles vão lá e produzem insulina, e outro período ele vai lá e não produz, o que também pode causar cetoacidose diabética. Além disso, infecções como uma diverticulite, uma apendicite, isquemia e outros distúrbios também podem causar a cetoacidose diabética. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o quadro clínico. O que acontece com toda essa glicemia no corpo do paciente, com toda essa glicose no corpo do paciente e o que acontece nos órgãos. Bom, todos os órgãos vão ter essa glicemia em excesso. Porém, no rim,
mais especificamente no glomérulo, ele vai tentar expelir um pouco dessa glicose. E ele faz isso quando estiver acima de 180 mg por decilitro. E aí ele começa a expelir essa glicose, porém, ele não expele apenas a glicose. Temos na urina, que vai junto, carreado junto com essa glicose, temos água, que vai deixar o paciente desidratado. Além disso, também temos alguns eletrólitos, como o sódio e o potássio, que são moléculas responsáveis por grandes interações com várias reações. E além disso, então o paciente ele fica desidratado e além de desidratado ele deve ter um distúrbio eletrolítico muito grande. Bom, e o excesso de ácido na corrente sanguínea, o que vai causar? O paciente vai ficar com aquela sensação de náusea, vai ter vômito, na desidratação, e além disso ele vai ter uma grande dor abdominal. Então, se o paciente já fala dor abdominal, você pode pensar ter um gancho com essa patologia. Bom, além disso, tem um sinal que muitos pacientes fazem, é o sinal da respiração de Kussmaul. O que é a respiração de Kussmaul? O paciente ele vai estar respirando mais rápido e mais profundamente, ou seja, ele vai estar... Ele começa a fazer essa respiração e ele faz isso involuntariamente porque o gás carbônico é um ácido fraco, mas ele tenta expelir o máximo possível para dar aquela aliviada. E é um sinal muito importante nos indivíduos que estão sob cetoacidose diabética. Bom, agora o tratamento. Como a gente vai tratar um paciente com cetoacidose diabética? Bom, o paciente com cetoacidose diabética, a primeira coisa que a gente faz é colocar ele no soro fisiológico. A gente coloca um soro fisiológico 0,9%, de 10 a 20 miligramas por quilo, e nós vemos como o paciente vai evoluindo. Claro, se ele não tiver nenhuma outra complicação cardiogênica, se ele tiver um problema cardiogênico, ele pode evoluir e ter um choque cardiogênico. Bom, agora se não for o caso, que é difícil também de acontecer, se não for o caso, a gente vai ter um paciente euvolêmico, porém um paciente euvolêmico depletado de volume. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar outro soro de cloreto de sódio. Se o sódio estiver acima de 135, nós vamos dar um soro a 0,45%, de 200 a 500 miligramas por hora. Bom, além disso, se estiver abaixo, nós damos outro soro, um de 0,9 de cloreto de sódio, de 250 a 500 também. Bom, passado isso, nós temos agora que corrigir a hiperglicemia e o potássio, que muitas vezes estão alterados. A gente vai primeiro a gente tem que dar os dois juntos. Por quê? Porque a insulina vai acabar, ela diminui o potássio normalmente. Então, temos que dar os dois juntos para evitar problemas cardiogênicos, como uma arritmia, uma desfibrilação ventricular, esse tipo de problemas. Bom, e vamos começar então o seguinte: se tiver acima de 5,2 o potássio, a gente vai administrar um pouco de potássio e insulina junto. Agora, se ele estiver abaixo de 3,3, primeiro a gente não pode, de jeito nenhum, dar insulina, porque vai abaixar o potássio e vai fazer com que o paciente entre naquele estado que eu falei. Pode ter uma arritmia ou um problema pior. Aí vai matar o paciente tratando ele. Bom, então o que nós fazemos? Vamos primeiro dar potássio para o paciente, normalizar o potássio e aí sim a gente começa a dar insulina. Bom, agora o paciente já está praticamente recuperado. Vamos esperar só o tempo. E o que a gente pode fazer? Como que a gente sabe que a gente já pode liberar um paciente com cetoacidose diabética? Bom, a glicemia dele tem que estar recuperada ou recuperando, menor que 200 mg por decilitro. O anion gap tem que estar menor que 12. E além disso, nós temos que ter um valor de bicarbonato maior do que 15. No tratamento, vale ressaltar que eu esqueci aqui de falar que o bicarbonato também abaixa o potássio. Então, se tiver que dar bicarbonato, tem que tomar muito cuidado. Mas geralmente é em paciente mais grave. E além disso, também tem que tomar cuidado para não acontecer com que o paciente tenha um problema devido a esse bicarbonato. Ficar com aquela respiração ácida. Bom, eu peguei as referências do Sanarflix e do Lúcio Vilar.